Olá, meus amores, riqueza. Gente, eu tô sem um pedestal, tô segurando aqui na mão. Me perdoe se tá movimentando muito. Vim aqui rapidinho também. Já é o segundo vídeo que eu estou gravando hoje. Graças a Deus, né? Eu tive uma meditação bem forte, foi no sábado. Acordei cedo no sábado, tá? Acordei bem cedo mesmo. E fiquei meditando em muitas coisas. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Como Jesus, por que Jesus tem tanta paciência com a gente? Porque nós somos pecadores errantes. Eu fiquei pensando muitas coisas desse tema, entendeu? E, e sempre vendo os versículos da Bíblia, o amor, a salvação, sempre vindo, sempre vindo. Mas eu queria mesmo realmente descobrir qual é o meu chamado. Porque eu vi um vídeo, assisti um vídeo, esse vídeo falava simplesmente assim de chamados. Por exemplo, tem gente que nasceu para ser médico. Esse é o chamado dele de ser médico. Ele se identificou a essa função e através dessa função ele leva Jesus. Como também tem gente que se identificou a ser advogado. É o chamado, é a missão de ser advogado, a missão de ser médico, a missão de cuidar, de levar Jesus até as vidas que estão perdidas, entendeu? Agora, tem gente que a missão dele é ser professora, ser professor. Então, vai levar Jesus, através da sua profissão, para jovens que estão distantes, que estão perdidos, jovens que estão com suas identidades abaladas, entendeu? Então, são muitas profissões e eu não me adaptei a nenhuma no momento. A única coisa assim que eu me adaptei foi gravar vídeo no YouTube. Mas assim, eu fiquei pensando qual é o meu chamado. Aí eu acabei adormecendo. Quando eu dormi, o próprio Jesus, Espírito Santo, né, veio e me levou para o mundo espiritual. E porque eu sempre oro, eu sempre converso com ele. Aí me levou lá para o mundo espiritual. Para vocês, isso faz muito sentido agora para mim. Chegava um espírito como fosse gente, um homem normal, porém ele estava com a pintura da África em seu corpo. Era nítido a pintura da África, mas era um espírito maligno. Ele começava a andar comigo na rua e me levava em várias cenas, né? Em lugares. Em uma dessas cenas, eu estava com uma mala bem bonita, tá? Mala chique, bonita. Porém, eu não estava, essa mala não era minha, era de uma mulher. Uma mulher bonita, chique, cheia de dinheiro. É uma mulher próspera, entendeu? Porém, eu estava servindo ela, cuidando das coisas dela, cuidando dela. E ela tá passando por um processo muito tenso, não só no casamento dela, como também nos filhos dela. E eu acompanhando ela, zelando por ela, cuidando dela o tempo todo ali, cercando ela, entendeu? Aí ela ia entrar no carro. Na hora que ela ia entrar no carro, eu peguei a mala dela. Quando eu olho pra mala dela, cadê a identidade dela? Eu entrava em pânico, em desespero. A identidade dela, eu tenho que correr e voltar pra procurar a identidade dela. Aí eu corri pra procurar a identidade dela. Quando eu corri pra pegar, né? Aí eu encontrei. Eu fiz isso aqui. Eu botei a mão na identidade dela, aproximei perto do meu coração e fiz um alívio na hora e agradeci. Obrigado, Jesus, por permitir eu achar a identidade dela. E eu pegava aquela identidade dela e entregava a ela. Quando eu entregava aquela identidade para ela, aí esse homem surgia na minha frente. Esse espírito era nítido. Ele não deixava eu entregar a identidade dela. Aí depois, a gente, com muito custo, eu consegui entregar a identidade dela. A gente foi para um restaurante. E eu o tempo todo acompanhando ela. E vira e mexe, ela fugia do meu campo de visão.
Mesmo ela estando assim a 1 metro, mas eu estava vendo, às vezes ela sumia do meu campo de visão. Naquele momento que ela sumiu no meu campo de visão, quando eu ia procurar ela, aí surgia um outro homem diferente. E esse homem começou a falar, conversar para eu me distrair. E eu acabava me distraindo. Conversava, falava, daqui a pouco. Aí quando eu ia, eu falava assim, ó, dá licença, eu preciso ir. Quando eu ia falar que dá licença, eu preciso ir, ele segurava no meu braço. Firmava eu. Tipo assim, não vai, tem. Mas ele não falava em palavras, ele mostrava em gesto. Aí eu puxava o meu braço, puxava e falava, eu preciso ir. Aí daqui a pouco, quando eu olhava, o homem não tinha rosto. Era o outro espírito maligno que estava diante de mim. Com muito custo sair daquela presença dele. Aí já tinha perdido aquela senhora, né? Eu tinha perdido aquela senhora, não sabia para onde ela foi. Aí encontrei com esse espírito novamente, já era outro, não o mesmo, já era outro, o primeiro. Encontrei com ele e ele continuava falando comigo, passando as informações. E falava bem assim, ó, desse mundo aqui, tem que ser, para viver nesse mundo e sobreviver nesse mundo, tem que ser pessoas genuínas, pessoas puras. Mas o nosso papel é tirar a identidade delas. Eu falo desse jeito. E ele me mostrava crianças perdendo a sua essência, sua essência de pureza. Para vocês terem uma noção. Perdendo a sua essência de pureza. Entendeu? Sendo influenciadas e contaminadas por outros tipos de comportamentos. Igual, por exemplo, ele me mostrava muito crianças sendo ensinadas sobre relação de sexo, entendeu? Nas escolas, ele me mostrava. E ele falava que aquilo ali rompia a identidade da criança. Não eram mais criança. Ele falava, porque ela já tinha um entendimento de adulto. É legal de dar uma tarefa, de criar uma responsabilidade? Sim, é legal, gente. Mas ele falava bem assim que tem assunto que não cabe para uma criança. Mas a função dele ali era roubar a identidade de todo mundo. Vocês acreditam? Ele falava desse jeito, claramente. Eu não sentia medo. Ele era forçado a falar isso comigo. Eu tô rindo, meu negócio é sério. Ele era forçado a falar aquelas informações. Por que ele falava aquilo? Porque Deus queria me responder os meus questionamentos e as minhas perguntas. Porque eu já estava pronta para ser respondida. Entendeu? Antes, quando eu perguntava, ele não me respondia, porque eu não estava pronta para ouvir. Mas hoje em dia, depois que eu ouvi aquilo, eu vi que eu estou pronta para ouvir. Entendeu? Por que eu não me identifiquei? Eu fiz técnico de enfermagem, eu fiz a enfermagem, eu cheguei a trabalhar, mas eu não fiquei. Eu não me identifiquei, eu não me via, eu estava me perdendo de mim mesma. Eu falei, não vou me perder de mim mesmo, entendeu? E chegou um momento que eu tive que refazer meu caminho, eu refiz o meu caminho. Mas a minha família não aceita. Vocês acham que eles aceitam? Ah, você deveria voltar a trabalhar lá e receber seus 3.000. Porque essa é a base do meu PI. Do meu salário, era a base, ganhava muito bem. Mas, gente, que adianta eu ganhar muito bem se o meu chamado não era esse? A minha família não aceita, entendeu? Ah, meu sonho de ter você continuar trabalhando como na área de enfermagem. Na realidade, não é nem o meu sonho, é o sonho da pessoa que transferiu para mim. E sendo que o chamado é dela, não é meu. Não cabe mais a mim. Entendeu? Eu fico aqui em casa também em luta, não só espiritual, como também físico. Pessoas questionando. Entendeu? Por que eu saí da profissão? Ou por que eu não volto? Por que eu estou na limpeza? Que nada mais é do que eu estou refazendo o meu caminho. Esperando de acordo com como Deus quer. Entendeu agora? Se esse é o meu chamado de
conteúdo, orientar, canal. Então, eu vou me especializar nesta área. Eu vou fazer uma faculdade nesta área, entendeu? Esta área aqui, ela vai trazer um bom resultado para mim, entendeu? Isso é chamado, gente. Isso é chamado. O chamado, ele aflorece no momento que você está pronto. É sobre isso. Meus pais, tadinhos, eles não tinham conhecimentos. Criou por criar. Sobrevivemos porque Jesus que nos criou. É sobre isso. E então não tivemos uma base do que ser. Qual é a responsabilidade? Entendeu agora? Exatamente. E hoje em dia, com meus 32 anos, o próprio Jesus está me formatando. Ele está quebrando minhas bases, todas as podres possíveis. E está refazendo tudo novamente. E eu estou disponível para ele. Para que eu continue crescendo e evoluindo. Um beijo. Fique com Deus. Deus abençoe, tá bom? Tchau. Agora eu tô indo trabalhar. Beijo.